Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 17 de maio. E os destaques de hoje são: condições das rodovias que ainda estão interditadas aqui na Serra Gaúcha. No bloco Entendendo a Política, vamos ver alguns jornalistas que botam na frente da notícia o seu viés político. O presidente Lula botou pimenta com leite para ajudar o Estado. E a probabilidade de azedar essa parceria é muito grande. A arrecadação de provimentos para as vítimas aqui em Bento Gonçalves terá outro destino nesta segunda-feira e será a Fundaparque. E os destaques da dupla Grenal que estão de malas prontas para deixarem o Estado. Estas são algumas das informações que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias. Apresentação de Ednei Paine, aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. No bloco Entendendo a Política de hoje, vamos falar que alguns colegas jornalistas, sim, têm seus partidos, têm seus lados políticos. E até fica bem chato, né, a gente falar isso, né? Sabe que alguns colegas botam esses viés políticos na frente de salvar vidas. E isso não dá. Alguns dias atrás, uma jornalista da Globo News falou que era fake news que alguns caminhoneiros que transportavam donativos estavam sendo barrados e multados pela fiscalização. Ela falou que esses vídeos eram fakes. Bom, por causa desse desfecho, ontem foi divulgado no Diário Oficial da União que a Agência Oficial de Transportes Terrestres diz que simplesmente a declaração verbal do motorista de caminhão com donativos isenta ele de pedágios e da fiscalização de peso do veículo. Você entendeu o que eu falei? Se você, motorista, está vindo ao Rio Grande do Sul, apenas a sua verbalização, apenas você falar que está trazendo donativos, você fica isento de pedágios e fica isento de pesagem do seu veículo. E se tiveram que chegar a esse ponto, eu acho que a minha colega da Globo News estava bem equivocada, né? Em relação a falar sobre essas fake news. Essas notícias, né? E a mesma jornalista, aconteceu outra coisa, né? Diz que a população civil não estava no fronte de ação dos resgates das vítimas da enchente em Porto Alegre. Ela disse que eram as forças de resgate do governo nacional que estavam se locomovendo. Eu acho que esse pessoal aí vai ter que voltar a estudar. Ou na hora de dar a notícia terão que deixar de lado o seu viés político. Pois é hora de ajudar a população. E não fazer campanha política como essa jornalista da Globo News está fazendo. Sim, eu sei que há pessoas mal intencionadas que se aproveitarão da situação. De repente, caminhoneiros que venham de alguns lugares aí, talvez se aproveitem da situação. Mas, para contrabandear ou sonegar alguma coisa, mas acho que a ajuda humanitária fica acima disso, pessoal. Fica acima do governo arrecadar uns pilinhas aí, né? E durante a visita, outra notícia, né? Durante a visita a São Leopoldo, nesta quarta-feira, no meio da semana, o presidente Lula anunciou uma série de medidas de apoio ao Rio Grande do Sul. Na quarta, hoje já é sexta. Eu deixei bastantes 2 dias aí pra gente digerir essa informação. E ele veio ao Rio Grande do Sul com ações especialmente direcionadas às famílias que perderam as suas casas. Que bom! Uma das principais medidas que ele anunciou é o pagamento de um auxílio financeiro no valor de R$ 5.100
que será depositado por Pix pela Caixa Federal e em uma parcela única para essas pessoas que perderam a casa. Esse auxílio foi batizado de Auxílio Reconstrução. A previsão é que pelo menos 200 mil famílias diretamente impactadas pela inundação recebam esse auxílio. Bom, a comprovação para receber o auxílio se dá apenas pelo endereço da residência da família atingida, simplificando o processo para agilizar o repasse dos recursos. Aí eu gostei. Se for rápido, eu gostei. Por quê? Ficaremos de olho nessa ação do governo e torcemos para que tudo dê certo. Sim, eu torço para que tudo dê certo, pois as últimas ações que o governo prometeu lá em setembro, né? Ainda nós estamos esperando. Mas uma da política aí que não podemos deixar de fora. O presidente Lula outorgou o ministro Pimenta para ser o seu representante aqui no Sul. Ele fez mais um ministério aí, né? Para ter um representante aqui no Sul. Passando até pela autoridade do governador Eduardo Leite, que não gostou muito dessa atitude do presidente. Bom, sabemos que Pimenta não se dá bem com o pessoal, né? E como articulador, ele é briguento, ele não tem a capacidade de diálogo, pelo que podemos ver aí do político, né? Acho que a manobra foi uma articulação política de Lula. Mas tomara que tudo dê certo, nós temos que torcer pelo Rio Grande do Sul e não por uma política. Porque, pelo que eu entendi, agora sobrou o Ministério das Comunicações para alocar mais algum político indeciso aí, com suas votações aí. Ele já tem lugar garantido, né? Bom, pessoal, voltamos na segunda com mais um bloco Entendendo a Política. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, na madrugada de hoje foi escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 o Brasil. Hoje 10:10 da madrugada hoje, né? Bom, o Internacional está de malas prontas rumo a Sampa. Nessa segunda-feira ele se despede do Rio Grande do Sul. Lá eles ficarão em um hotel aí que já hospedou o Japão na Copa do Mundo. Vão ficar bem confortáveis aí. Uma baita estrutura aí para treinamentos. Tem até 2 campos de futebol e uma academia bem legal aí para gurizada. Bom, mas o primeiro jogo colorado em solo paulista deve acontecer no Novelli Júnior, né? O campo do Ituano. Na realidade, o campo pertence à Prefeitura de Itu e quem administra é o Ituano. O primeiro confronto lá é contra o Belgrano, dia 28, e é uma volta importantíssima, né? Presta atenção, pois se ganhar fica bem na foto, né? Se empatar, terá que correr atrás para ser o primeiro do grupo, né? Só passa o primeiro do grupo da Sul-Americana. E se perder, virtualmente estará desclassificado da competição. Então você entendeu, é jogo importantíssimo. Bom, depois desse jogo, no dia 1º, 3 dias depois, 28, 29 e 30, 4 dias depois, vai enfrentar o Vitória lá no Bahia, E depois vai enfrentar o Real Tomayapo lá na Bolívia. Depois, provavelmente, para Itu vai vir o Delfim, mandante. E depois, São Paulo, né? Na sequência aí, que eles estão em São Paulo, na sequência eles vão ter o Corinthians. E o Internacional é o mandante, né? Vai ser bem complicado aí. Dizem que alguns torcedores colorados dizem que não, mas eu acho que sim, né? Bom,
Corinthians em São Paulo e depois, lá pelo dia 12, terá o Grenal, né? Lá pelo dia 12? Não, é lá pelo dia 15. Dia 15, então, o Grenal. Tudo muito rápido, né? Tem que prestar muita atenção no que está fazendo. Nesse trâmite, o Colorado teve 4 jogos adiados pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. E do lado gremista, sim, confirmado aí dia 29 pela Libertadores em Curitiba, Grêmio The Stronger às 19 horas no Couto Pereira. Então, se o Grêmio vencer, olha, presta atenção, vai para a segunda colocação da tabela. O Grêmio hoje vai para São Paulo, isso pensando na logística aí da equipe perante o Campeonato Brasileiro. Mesmo esquema do Internacional. O centro de treinamento do São Paulo, lá vai em São Paulo, né? O Grêmio irá treinar e ficar aí poucos minutos aí do aeroporto de Guarulhos. Fica bem pertinho aí de Guarulhos, do aeroporto, né? Então, a logística vai ser bem legal. Logística de viagem vai ficar bem interessante para o Tricolor. O Tricolor perdeu 5 jogos do Brasileirão. Foi Criciúma, Atlético Mineiro, Bragantino, tem o Operário e o Flamengo. Fora a Libertadores aí que foram remarcadas aí, que começa agora o primeiro jogo. 2 jogos que o Grêmio tem ainda pela Libertadores, né? Passa primeiro e segundo colocado da chave. Não é que nem o Internacional. O Internacional tem que ser o primeiro para poder passar de fase. Bom, a pergunta que fica aí para o final de semana é quem irá pagar pela destruição da arena. Você já pensou nisso? Pois, de acordo com o vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, a diretoria gremista não tem responsabilidade com a manutenção da arena e deve ficar a cargo da empresa administradora. Mas como a arena leva o nome do Grêmio, né? Acho que parte sim cairá nas costas do Tricolor. Mas eles que são grandes que se entendam. Na segunda-feira falaremos mais de futebol aqui no Jornal Últimas Notícias. No bloco esportivo nós temos um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem sempre uma super promoção lá para vocês. Vá lá e confira. Quer presentear alguém com um presente muito especial, com um presente em forma de saúde? Vá até a Natal Fitness. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sediado aí na Avenida Oswaldo Aranha, ali bem próximo aos bombeiros, em parceria com outras entidades e voluntários, tem desempenhado um papel crucial na mobilização e ajuda das vítimas às enchentes aqui na região. Bom, com um trabalho exemplar, eles estão fazendo aí no ginásio de esportes do campus, eles arrecadaram aí 1,6 mil voluntários, né? Para trabalhar aí na classificação das coisas que chegam aí para a triagem, né, e distribuição das doações, atendendo às demandas emergenciais de diversos municípios atingidos aí pela catástrofe.
E a partir desta segunda-feira, dia 20, o ponto de referência para o recebimento de doações será transferido para o pavilhão E da Fundapar. Dá uma olhada aí. Bastante espaço, né? Bom, eles fizeram essa mudança visando ampliar o alcance e a logística do recebimento e distribuição dos materiais. O trabalho no ginásio do campus aí de Bento Gonçalves se encerrou ontem, pessoal, sendo essencial para atender às necessidades imediatas das vítimas, né? Aqui em Bento Gonçalves eles fizeram a sua parte. Agora tem muitas mais doações, né? O povo de Bento Gonçalves é muito solidário. Então, toda a cidade tem os seus pontos de recolhimento e agora o ponto de recolhimento será então a Fundapar. Desde o início das chuvas, a mobilização tem sido intensa. O campus abriu as suas portas para receber doações, fornecendo infraestrutura e coordenamento voluntários ao pessoal que veio ajudar, né? Inicialmente, as doações foram destinadas às famílias afetadas aqui de Bento Gonçalves e posteriormente o alcance se estendeu a outros municípios como Santa Teresa, Roca Salles, Encantado e Mussum. Ao longo das últimas semanas, o trabalho voluntário e solidário tem sido notável com a distribuição de itens essenciais para os 30 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. Os mais atingidos, né, na realidade. Além disso, foram prestados apoio psicológico e assistencial aos desabrigados que procuraram aí o campus em busca de acolhimento. Em nota, a direção do campus de Bento Gonçalves agradeceu o apoio de todos os voluntários e também do corpo de funcionários e estudantes do órgão, que vem demonstrando aí um admirável esforço, né? Bom, vamos a um pequeno comercial da Harmony aí, nós voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness estão patrocinando esse jornal aí. Últimas notícias. As fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul continuam impactando severamente as condições das rodovias estaduais e federais em diversas regiões do estado. Entre elas, a Serra Gaúcha, né? Aqui fomos muito atingidos. E, de acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar da Polícia Rodoviária Federal, inúmeros trechos da região estão interditados ou operam com restrições devido aos deslizamentos de terra, queda de barreiras e outros incidentes causados pelas precipitações. Na RS 122, entre São Vedelino e Nova Milano, de Farroupilha, os motoristas enfrentam bloqueio total no quilômetro 39 ao 51. E desde o dia 1º de maio, devido às quedas de barreira, deslizamentos de pedras e rompimento de pistas, traz uma situação que se repete em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul, como na altura dos pontos 93 e 94 de Flores da Cunha, onde há uma interdição parcial da pista, entre os quilômetros 113 e 114 Antônio Prado, próximo à Tenda Belvedere, que operam aí no sistema de siga e pare. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal informou que a BR-116, em trechos entre os quilômetros 161 e 174 em Caxias do Sul e do 175 ao 185 em Nova Petrópolis, enfrentam bloqueios totais. Assim como na BR-470, na altura 178 a 192,
de Bento Gonçalves a Veranópolis, que daqui a pouco vamos dar a informação mais detalhada. A situação se estende também à IRS 431 em Bento Gonçalves, onde os bloqueios afetam quilômetros 5 e 22, bem como na IRS 444 no trecho 19 e na IRS 415 quilômetro 1 em Bom Princípio, tá, pessoal? A gente só deu essas informações para vocês terem cautela e prudência ao trafegar. Se vocês não precisarem sair de casa, estão em lugar seguro, fiquem em casa, tá? Não é hora de sair, porque as vias estão quase todas comprometidas, tá? E a gente falou isso visando garantir a segurança de todos os usuários da via. Deixa eu tirar minha imagem da frente como eu sempre faço. Como é um programa ao vivo, às vezes a gente demora um pouquinho, às vezes sim, às vezes não. Essa triste imagem se refere às obras da desobstrução que estão acontecendo na BR-470, em direção à Ponte Ernesto Dornelles. E que vai até Veranópolis, né? A nossa vizinha cidade de Veranópolis. Nesse trecho, só nesse trecho de Bento a Veranópolis, tem 45 pontos de bloqueio e deslizamento. E agora, somando as chuvas e esse frio aí, né? Que voltam a castigar os trabalhadores da obra, a situação fica cada vez mais complicada. O DENIT avaliou em 500 milhões de reais as obras de reconstrução desse trecho, de Bento até Veranópolis. E presta atenção no que eu vou dizer agora, pois eles terão a previsão do DENIT de demorar 18 meses para serem concluídos. Bom, sem mais o que dizer, né? Voltamos na segunda-feira. Esperamos que na segunda tenhamos algumas notícias diferenciadas aí para passar para vocês. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau.